Você que está me ouvindo agora, antes de começar sua manhã, antes de enfrentar o mundo, antes de abrir o celular, você precisa ouvir isto. Existem palavras capazes de mudar o seu dia inteiro, palavras que curam aquilo que ninguém vê, que fortalecem o que está fraco dentro de você, que fecham portas que o inimigo tenta abrir e que abrem caminhos que você nem imaginava. Essas palavras estão nos Salmos, e se você permitir, hoje Deus vai falar com você de um jeito tão profundo que sua alma vai sentir. Respire fundo, porque agora o céu vai te tocar. Há algo que poucas pessoas entendem sobre as manhãs. Elas não começam quando o sol nasce. Elas começam dentro da sua alma. Começam no seu espírito. Começam no lugar secreto, onde apenas Deus consegue entrar. Muitas vezes você acorda carregando um peso que não sabe explicar, uma angústia que não pediu, um cansaço que parece antigo, como se fosse maior do que você. E é por isso que tantas pessoas começam o dia derrotadas antes mesmo de darem o primeiro passo. Porque esquecem que a batalha não começa lá fora. Come adentro. E é por isso que Deus deixou palavras vivas. Palavras que atravessam tempos, dores, guerras, traumas, e ainda assim permanecem cheias de poder. Palavras que restauram o que você perdeu, que curam o que foi quebrado, que iluminam o que se tornou escuro. Palavras que não envelhecem. Essas palavras estão nos Salmos. Os Salmos não são apenas textos, não são apenas poesia, não são apenas orações bonitas. Os Salmos são armas espirituais. São escudos que Deus colocou nas suas mãos. São chaves que abrem aquilo que está trancado. São lembretes do céu de que você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. E quando você começa a sua manhã com essas palavras, algo acontece no mundo espiritual. Portas começam a se mover. A presença de Deus começa a se aproximar. Luz começa a entrar onde antes havia sombra, porque cada salmo carrega uma promessa, uma verdade, uma direção, um consolo, uma correção e uma força invisível que só quem vive sente. E hoje, o que eu vou fazer aqui com você não é apenas ler 10 salmos. Eu vou te conduzir por uma jornada espiritual que vai preparar sua alma para o dia, vai alinhar seu espírito, vai fortalecer sua mente e vai blindar seu coração. Esses salmos vão tocar áreas que você esconde até de si mesmo, porque existe um propósito para você estar aqui. Nada é por acaso. Deus sabe exatamente quando te chamar. Ele sabe quando sua alma está cansada demais para continuar sozinha. Ele sabe quando você está à beira de desistir. Ele sabe quando você está buscando algo que nem você sabe explicar. E é por isso que este vídeo encontrou você. Porque Deus quer falar com você através dos Salmos. E ele começa com uma promessa que nunca falha. Uma promessa que sempre sustentou aqueles que estavam no limite. As palavras do Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Talvez você não perceba, mas essa frase carrega o poder de acalmar tempestades internas. Ela lembra a sua alma que existe alguém guiando seus passos, mesmo quando tudo parece sem direção. Ela lembra você que o que te falta hoje não é ausência, é processo. E que Deus ainda está conduzindo sua história. Quando você começa sua manhã com essa verdade, o medo perde força. Mas Deus também sabe que existem dias em que você acorda com o coração inquieto, como se estivesse lutando contra algo invisível. Por isso ele deixou o Salmo 91, um dos textos mais poderosos contra ataques espirituais, ansiedade e medo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Esta é mais do que uma frase, é uma declaração de proteção. É como se o céu colocasse uma cobertura sobre você. Nenhum plano oculto prospera. Nenhuma seta escondida te alcança. Nada que estava sendo armado nas sombras prevalece. Porque quando você declara este salmo pela manhã, você está ativando o escudo de Deus sobre sua vida. Só que Deus não quer apenas te proteger. Ele quer te curar.
Ele sabe que existem dores tão profundas que você tenta esconder, até de si mesmo. Ele sabe que existem dias em que você acorda se perguntando se vai conseguir continuar. Por isso ele deixou o Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Isso significa que Deus não se afasta quando você está quebrado. Ele se aproxima. Ele não te abandona quando você está no chão. Ele te levanta. Deus não tem nojo da sua dor. Ele se assenta ao lado dela. Quando você começa amanhã com essa promessa, a alma encontra consolo. Mas Deus também sabe que existem batalhas que você não conta pra ninguém. Lutas internas que ninguém vê. Pensamentos que você não admite. Inseguranças que você esconde com um sorriso. Para isso ele deixou o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O socorro não vem de pessoas. Não vem de dinheiro. Não vem de circunstâncias. O socorro vem do alto. Vem de Deus. E quando você olha para cima, você se lembra de que não precisa enfrentar nada sozinho. A ajuda já está a caminho. Deus já está se movendo em seu favor. E para os dias em que você acorda com medo do que pode acontecer, existe o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O medo perde espaço quando Deus entra. A ansiedade diminui quando Ele ilumina. A dúvida enfraquece quando a presença dele aparece. Esse salmo te lembra que nada que está vindo contra você é maior do que aquele que está com você. E quando você declara isso pela manhã, a coragem volta. Mas Deus não fala apenas com sua mente. Ele fala com sua alma. Ele fala com sua esperança. Ele fala com seu futuro. E por isso ele deixou palavras como as do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não é um Deus distante. Ele é presente. Ele não te observa de longe. Ele te sustenta de perto. Ele não é socorro tardio. Ele é socorro imediato. Esse salmo é para dias em que tudo parece caótico. Quando você acorda sem energia, quando sua alma grita por descanso. Deus é o seu refúgio. E quando você começa amanhã com essa certeza, a paz volta a respirar dentro de você. Mas Deus também sabe que existem dias em que você precisa de direção. Não sabe para onde ir, qual decisão tomar, qual caminho escolher. Por isso ele deixou o Salmo 25. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Guia-me pelas tuas veredas. Essa é uma oração de quem está cansado de errar, de quem não quer mais depender das próprias escolhas, de quem deseja ser guiado. Quando você declara este salmo de manhã, Deus começa a alinhar seus passos. Mas talvez você acordou hoje se sentindo pequeno e inseguro, ou desvalorizado, como se estivesse vivendo abaixo daquilo que foi criado para ser. Para isso, existe o Salmo 139. Eu te louvo, porque fui feito de modo especial e admirável. Deus te conhece nos detalhes. Ele sabe os dias em que você finge estar bem. Ele sabe as áreas que ninguém pode tocar. Ele conhece cada lágrima que caiu no travesseiro. Ele conhece sua luta. Ele conhece sua estrutura. Esse salmo te lembra que você tem valor, mesmo quando o mundo tenta te diminuir. E para os dias em que você acorda pedindo força, existe o Salmo 18. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Este salmo te lembra que você tem um lugar para se firmar quando tudo parece instável, que você tem um Deus que te sustenta quando suas forças acabam. Quando você declara isso ao amanhecer, algo muda dentro de você. E por fim, Deus deixou uma chave espiritual para quem está enfrentando guerras invisíveis, para quem sente que está lutando contra o que não consegue ver. O Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que nada dura para sempre. Nem a dor, nem a tristeza, nem o vazio, nem o medo,
nem a fase difícil. Deus tem alegria preparada para você. E quando você começa amanhã com essa promessa, você está declarando que a escuridão não vai vencer. Agora respire fundo. Porque você não ouviu esses salmos por acaso. Deus te chamou para este momento. Ele sabia que sua alma precisava ouvir exatamente isso. Ele sabia que você precisava ser fortalecido, curado, restaurado, levantado. Ele sabia que você precisava de uma palavra viva. E Ele te deu esses salmos. Não são apenas textos. São ferramentas espirituais. São armas invisíveis. São promessas eternas. São lembretes do céu. E, enquanto você ouviu cada um deles, Deus já começou a agir. Coisas no mundo espiritual já começaram a se mover. Pesos já começaram a cair. A ansiedade já começou a perder força. A escuridão já começou a se dissipar. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E quando você começa a sua manhã com ela, nada pode te parar. Se você sentiu a presença de Deus, compartilhe este vídeo e inscreva-se para mais mensagens como esta. Que seu dia seja abençoado.